Bora falar dele de novo, do Homem-Morcego. Hoje a gente vai falar de mais dois gadgets, duas parafernálias, duas ferramentas, duas armas que o pessoal tentou reproduzir na vida real e nesse caso aqui, diferente daquele vídeo que a gente já viu, não deu certo ainda. Oi pessoal, meu nome é Reinaldo Júnior, esse é o canal Engenheiro Root e nesse vídeo hoje a gente vai falar de mais dois gadgets dele, do Homem-Morcego, do Batman. Sua família tem histórico de filantropia, mas pelo que me parece, o senhor não faz nada. O primeiro deles é o Bat-Sonar Lenses, ou seja, as lentes de visão sonar do Batman, que a gente viu no filme lá do Cavaleiro das Trevas. Essas lentes têm como princípio utilizar aí dessa visão sonar, que é o mesmo princípio que os morceguinhos usam, para enxergar os inimigos aí no filme. Mas será que isso realmente aconteceu? É possível? Para a gente ter uma noção do que seria necessário para fazer isso acontecer, a gente precisa aí de algumas ferramentas. A primeira delas seria não, né? Ai, que burro! Dá zero pra ele! Seriam várias antenas especiais. Essas antenas então garantiriam que toda comunicação e envio e recepção de sinais seriam feitos. Outra ferramenta muito importante é o acesso à internet para fazer a troca dessas informações. Utilização de GPS também para se localizar os inimigos. E também celulares. Como assim celulares? Sim, celulares. Os celulares precisariam ser hackeados para serem utilizados. O último, mas não menos importante, pelo contrário, muito importante, é um poder massivo de compilação de dados feitas por um computador. Esse daí não seria um problema porque o Batman tem um supercomputador, mas não é disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, para fazer com que essas lentes funcionassem, a gente precisaria de todas essas ferramentas disponíveis. Primeiramente, o Batman precisaria hackear os celulares alheios. Isso mesmo, hackear os celulares alheios, facilitar o envio de informações. Esses celulares então teriam que ter a parafernália disponível para enviar aí os sinais sonares, que são muito similares, não muito similares, mas com o mesmo princípio de funcionamento do radar. Falando agora de computador, o computador precisaria então emitir e receber esses sinais através da internet utilizada, através dessas antenas potentes. Além disso, teria que fazer tudo em tempo real, processamento dos dados, o que é algo que na nossa vida real até existe. O Facebook esses dias aí anunciou um supercomputador gigabyte quântico, mas que também no Batman ele tem esse computador capaz de fazer isso. Mas entretanto, porém, todavia, o GPS também teria que ser utilizado. Ou seja, ninguém ainda no mundo, bom, pelo menos que nós sabemos, né? Pode ser que aí alguns poderes militares tenham feito isso, chegaram a fazer com que essa ferramenta fosse recriada nos nossos dias atuais, no nosso multiverso aí. Mas a gente ainda pode falar sobre outras ferramentas que não utilizam o sonar, que é uma tecnologia um tanto quanto peculiar, mas que utilizam aí, por exemplo, câmeras de celulares. Pois é, existe uma tecnologia chamada LiDAR. Essa tecnologia já está presente, por exemplo, nos iPads e iPhones, e essa tecnologia, ela consegue fazer todo o rastreamento. Como é que fala? Tudo... não sei. Não, você é burro, cara, que loucura. Toda varredura, por exemplo, de um cômodo apenas mostrando esse sensor, e então essa nuvem de pontos geradas
é jogada para o software e o poder de computação gráfica excelente pode reproduzir, por exemplo, um cômodo de uma casa já no software 3D. Então é uma tecnologia muito interessante e que talvez se o Batman existisse no nosso mundo, ele poderia estar utilizando, ao invés de estar utilizando aí essa tecnologia sonar, que precisa de muita ferramenta, muito esforço para que ela seja assim útil de verdade. A próxima tecnologia que a gente vai falar aqui é o Rebreather. Essa tecnologia é um tanto quanto diferente. É um aparato bem pequeno, pode ser uma máscara, um aparato bem pequenininho mesmo que ele usa, que é utilizado aí, pode ser na água ou também em ambientes tóxicos. Ele faz toda a filtragem, nesse exemplo do Batman, da água através de membranas. Então o Batman não precisa subir até a superfície, ele pode fazer mergulhos muito longos. Mas na vida real não é bem assim que funciona. Separar o oxigênio da água não é tão simples quanto parece. Existe sim um processo chamado eletrólise, que é onde a gente passa uma corrente de água por uma amostra de água, então essa água é separada do seu oxigênio, ocorrendo assim a obtenção de oxigênio. Mas pensando em um gadget super pequeno, super compacto, isso seria impossível de se fazer, correto? Existem aí também os YouTubers da moda, eles criaram aí exemplos, mas muito mais simples, não com essa membrana, mas um exemplo de uma máscara parecida com a do Batman, mas que conta aí com aqueles cartuchos de oxigênio, então ela se torna muito usual, algo que é muito interessante para o nosso mundo de hoje, nosso multiverso, certo? Mas a notícia que a gente tem também, agora a grande notícia. Qual será a grande notícia? Mas a grande notícia é que um estudante, segundo ele mesmo, conseguiu criar essas brânquias aí em uma superfície, em materiais super interessantes, com o mesmo princípio do Batman. Ele, através dessa membrana ultra fina, é possível então fazer com que o oxigênio seja separado da água. Porém, especialistas advertiram que essa história aí desse estudante Tony Stark não é muito bem como parece não, viu? Calma aí. A gente precisa falar sobre os peixes. Como os peixes são animais de sangue frio, eles precisam de muito menos energia que nós. Esse é o primeiro ponto. Considerando então água salina, essa água salina contém nada mais, nada menos do que apenas 7 ppm de oxigênio. O que é isso? 7 unidades de oxigênio a cada milhão. Ou seja, isso é muito pouco. Com essa concentração 20 menos menor do que a gente tem aqui no ar, na água, se torna quase impossível com que essa geringonça do nosso estudante raiz aí seja trazida para a realidade. Vamos entender por quê? Com a água contendo apenas 7 ppm de oxigênio, isso significa que a gente precisaria de 1000 toneladas de água para gerar 6,35 quilos de oxigênio. E como um mergulhador precisa de 1 litro de oxigênio por minuto, isso significa que o nosso amigo estudante, precisaria passar 150 litros de água por minuto nessas brânquias, nessas guerras, nesse aparato que ele criou. Algo que, pensando em área, ficaria um tanto quanto inviável, também falando sobre a pressão necessária para fazer a sucção dessa água. Ou seja, nosso amigo estudante aí, nosso engenheiro Nutella, vou chamar ele assim, não conseguiu criar e então imitar o homem morcego na vida real. Bom pessoal, é isso que eu ia trazer para vocês, mais um vídeo sobre o Batman, nesse caso aí, 2 gadgets que ainda não viraram realidade, mas eu quero saber de você. Você acha que é possível ou não é possível criar essas parafernálias na vida real? Curte, comenta, se inscreve no canal, até a próxima!